Falar sobre constelações familiares e o papel dos representantes. Muitas pessoas não sabem as várias formas de fazer constelação familiar, ou seja, que pode ser feita com bonecos na água, pode ser feita sem a água, pode ser feita com outros objetos, pode ser feita com pessoas, com representantes. Então, hoje vamos falar sobre o papel dos representantes. Realmente tem várias formas, hoje em dia, de se fazer uma constelação familiar, né? Todas essas que você trouxe estão muito bem explicadas aqui, são várias formas mesmo. E todas elas são bem-vindas, e todas elas trazem, né, sua importância, e todas elas funcionam da mesma forma. Tem até a constelação que eu trago conversacional, que às vezes nem tem bonecas, não tem nada, é apenas diálogos. Claro. E é bem profunda também. Então, as técnicas da constelação familiar, elas são muito abrangentes, né? Mas a constelação familiar pura, na sua essência, de Bert Hellinger, né, que foi o criador dessa técnica terapêutica, ela não traz muitas falas, sabe? Muitas frases sistêmicas, são muito poucas. Mas é o olhar e o sentimento que age ali naquele momento. E ele fazia sempre com as pessoas ao vivo, representando, né, com os participantes representando ali ao vivo o campo familiar do constelado, que nós chamamos de constelado, aquele que faz a constelação, né, que recebe a constelação. E nós que aplicamos somos os consteladores, né? Apenas meros nomes, né? Então, como eu disse, a constelação familiar pura de Bert Hellinger é com os representantes, né? Por isso que essa constelação com representantes ela é muito importante e o papel dos representantes da constelação familiar é fundamental, porque eles é que vão dar o direcionamento daquela constelação, né? Para onde ela caminha, para onde ela vai e aonde tem que ser feitos os alinhamentos, né? Um pouquinho só de curiosidade só é que Bert Hellinger, quando ele estava estudando, né, as terapias, que ele foi padre, depois ele deixou o celibato e passou a ser, né, teólogo e pesquisador das terapias, né, ele foi até os Estados Unidos e conheceu Virginia Satir, que foi uma americana que iniciou lá as terapias familiares. É bem parecido, né? Sim. Terapia sistêmica familiar. É bem parecido com o que nós temos hoje. E ela usava uma técnica que chamava escultura familiar. Como que era essa técnica? Que até Bert Hellinger assistiu, né? E ficou encantado também com esse movimento. Ela trazia as figuras familiares, né? Do cliente, que nem era constelado naquela época, né? Era do cliente. E ela trazia, por exemplo, se o cliente tinha algum problema com o pai ou com a mãe, ela trazia o pai e a mãe naquela sessão e fazia com que o cliente e o pai, ou o cliente e a mãe, ou quem quer que seja, que fosse necessário, se olhassem ali e conversassem, sabe? Então ela começou a trazer essa técnica de escultura familiar, que era chamada. Então Bert Hellinger achou isso muito interessante e, inclusive, a representação, né, com os representantes, eu acredito que surgiu porque nesses movimentos de trazer os familiares para ficar de frente com o cliente, né, surgiu um imprevisto que um familiar não pôde comparecer naquele momento. O que a Virginia fez? Ela pegou alguém que estava lá assistindo e colocou no lugar daquele familiar e a constelação, né, e a técnica, ela funcionou da mesma forma, com aquela pessoa representando aquele familiar que não pôde estar naquele momento, né? Então, Bert Hellinger assistiu isso e trouxe para nós a possibilidade de colocar os representantes no lugar dos familiares. Por quê? Muito boa essa ideia, porque às vezes eu tenho algum emaranhado, alguma coisa com meu pai, e o meu pai já não está mais aqui, né, na Terra, já faleceu. Como que eu vou conversar com ele, né? Fica meio difícil. Então, com a representação, colocando alguém no lugar, eu consigo conversar com ele e ele consegue conversar comigo.
Gente, não tem nada a ver com o espiritismo, pelo amor de Deus, sabe? Não Uma confundam questão. as coisas. Eu não tenho nada contra o espiritismo, é uma filosofia maravilhosa de vida, uma religião também que eu acolho no meu coração, não tenho nada contra. Só que na constelação familiar não funciona dessa forma. Não vai haver ali uma conversa com o espírito de ninguém, não vai ter uma, uma Corporação, incorporação nada de ninguém ali naquele momento, porque nós trabalhamos com energia, sabe? A energia do sistema. Então, deixando bem claro que naquele momento nós estamos trabalhando com a energia do campo familiar do constelado. E essa energia, qualquer um de nós, eu consigo, você, Sol, consegue, qualquer um de nós que está aqui assistindo essa live ou vai assistir mais tarde, consegue representar no campo. Porque são energias, a energia ela flui em nós, no ambiente, no universo todo. E nós sentimos as energias, é que nós não temos, não paramos para perceber, mas nós estamos rodeados de energias a todo momento. Nós temos as ondas do rádio, as ondas da internet, temos as ondas solares, dos raios solares, nós temos as ondas do som. De, a todo momento nós somos rodeados de energia, né? E nós captamos essas energias conforme as nossas necessidades e conforme os nossos sentidos, né? Audição, olfato, tato, né? Paladar. Então, essas energias já existem ao nosso redor. E quando nós nos colocamos como representantes disponíveis no campo do constelado, nós apenas vamos sintonizar, eu faço uma comparação com as ondas do rádio, sintonizar naquela estação, que é o campo do cliente, o campo morfogenético dele. Então, nós vamos sintonizar naquela estação e a partir daí nós vamos reproduzir aquela estação do jeito que ela foi. Entendeu? Consegui te compreender? consegui, com certeza. Espero que os nossos ouvintes também consigam. Então, Isso, nesse pessoal. caso, foi muito bom tu desmistificar que não tem nada a ver com religião, nem corporação, portanto, é tudo energia. É o campo do cliente, como se fosse assim uma sala, e quando é com representantes presenciais, é mesmo uma sala, onde nós entramos todos nessa energia, todos os que vão representar, simbolizando ali, digamos que a alma de cada familiar desse sistema, é chamado para essa constelação. Então, qualquer pessoa que participa pode e tem o poder de se contactar, de se conectar com essa energia. Não preciso de nenhuma canalização, nenhuma incorporação, nenhuma religião, nenhuma sabedoria prévia, não tem nada a ver com isso. É só sentir e representar, como se fosse um teatro, porque a constelação é feita com técnicas de psicodrama, não é? Então é como se as pessoas estivessem a fazer uma peça de teatro. Mas é importante também dizer que a pessoa não vai trazer as suas questões para o campo, mas sim entrar na energia do campo desse cliente e trazer aquilo que vem da energia da pessoa representada. Por exemplo, se eu for representar uma irmã do Anderson, eu não vou trazer as minhas questões, mas sim as dela. O que eu sentir no meu corpo, eu posso sentir uma dor, uma alegria, uma tristeza, portanto, tudo aquilo que nós vamos sentindo dessa energia que estamos a representar ou que nós vamos trazer para esse campo, que é para podermos então proceder aos desbloqueios daquilo que é necessário nessa constelação. É isso? Perfeito, é isso mesmo.